Eu quero falar hoje uma palavra que, de novo, eu sonhei com ela, certo? Tipo assim, no domingo passado eu tinha sonhado com a palavra. E nessa noite a Andréa falou assim, você sonhou? Eu sonhei. Uma palavra que eu muitas vezes já entrei nesse assunto aqui na igreja. Mas que, assim, enquanto Deus estiver me dando sonho, falando, eu vou estar ministrando, porque eu creio que isso pode vir de encontro à necessidade da igreja. Você que está aqui nesta noite. O que eu quero falar é sobre a principal arma do inimigo. A principal arma do inimigo. E a principal arma do inimigo, queridos, é colocar pensamentos enganosos em nossa mente. Ele tenta semear dúvidas e desconfiança. Não tem, queridos, não tem como você alcançar uma maturidade espiritual. Olá, família abençoada lá, glória a Deus. Lá da Bahia, diretamente da Bahia. Glória a Deus, o Mauro e a família, amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Que férias é bom. Tem pessoas viajando, que estão fora, e tem pessoas que vêm nos visitar, como a família do Mauro ali, lá de Salvador, amém? Glória a Deus. Então, assim, não tem como, queridos, você alcançar uma maturidade espiritual, ser curado para curar pessoas, se você não souber trabalhar os seus pensamentos. Se você não vigiar os seus pensamentos, se você não ter discernimento acerca dos pensamentos que estão entrando na sua mente. Pensamentos estão vindo à sua mente. Porque pode ser um pensamento que pode vir de Deus, e os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito. Não são pensamentos maus, mas são pensamentos bons a respeito dos seus filhos, nós que temos uma aliança com Cristo. Mas também existem pensamentos que o inimigo planta. E isso, queridos, você só vai aprender na igreja. Porque a igreja trabalha na área espiritual, queridos. A gente não trabalha só acerca dos nossos pensamentos, do que eu penso. Porque muitas vezes o que você pensa, você acha que você está pensando nisso, mas na verdade quem está colocando esses pensamentos na sua mente é o diabo, é o nosso inimigo. E você tem que aprender a ter discernimento espiritual para você perceber isso e não permitir que esse pensamento governe a sua vida, a ponto crie raízes na sua mente, ninhos na sua mente, a ponto de você partir para julgamento, partir para, às vezes, destruir um relacionamento, um casamento, entristecer com a igreja, às vezes quebrar uma aliança comigo, com o pastor, ou com os irmãos. E isso que é importante a gente trabalhar isso para refutar isso, porque não tem como a gente crescer. O cara pode ser pastor, pode ser líder, membro, pode ser novo convertido. Todos nós temos diariamente. Vitor, glória a Deus. Deus é bom, amém? Tem gente, essa igreja é internacional, gente. Gente de Salvador, de Londres. Igreja que é maravilhosa, é uma igreja internacional do amor. Glória a Deus. Então, assim, nós temos que ter discernimento, queridos, acerca do que está governando nosso pensamento. Então, a meu ver, queridos, o meu entendimento que eu tenho como pastor, a principal arma do diabo é colocar maus pensamentos nas nossas mentes. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes a gente, como pastor, de repente a gente está conversando com o irmão, às vezes dá uma bronca em um irmão, ou fala com outro, aí de repente eu estou aqui pregando a palavra, e pode vir no coração assim, nossa, por que o pastor está jogando indireta para mim? Por que ele não falou comigo no secreto, porque isso eu falei com ele? Aí o diabo vai soprar, tá vendo? Está jogando indireta para você, você vai achar que são seus pensamentos. Mas o diabo vai soprar assim, ó, o pastor Hilton está jogando indireta para você. Ao invés de você pensar e falar assim, o pastor Hilton está falando esse assunto que eu falei em particular com ele, porque tem mais pessoas na igreja que precisam ser tratadas nesta área. Então, se ele levou ao público, é porque esse problema não é só comigo. Esse problema pode ser com mais pessoas da igreja. Porque ele viu que esse problema é sério, e mais pessoas da igreja podem estar com esse problema. Aí esse é um pensamento de Deus.
ou um pensamento bom. Agora, se você deixar esse pensamento ruim, daqui a pouco você não vai confiar mais em mim. Você não vai mais contar as coisas para mim, porque vai achar que eu vou pregar de púlpito e vou estar acusando você. Mas não, queridos. Se eu estou levando algo aqui de púlpito, é porque eu entendo, como um pastor, que mais pessoas precisam ser tratadas no problema individual que você tem, que você falou comigo. Porque, a não ser que se eu cito o nome aqui, aí eu estou expondo. Mas se eu estou falando um problema sem citar o nome, porque eu percebo que coletivamente a igreja precisa ser tratada nisso. Às vezes, queridos, as pessoas estão em rodas aí, conversando, e o ser humano murmura demais, reclama demais, queridos. Eu quero ver, eu gostaria de nunca ter reclamado, eu já reclamei muito também. Nós reclamamos, e reclamação, como eu tenho ensinado aqui, é algo terrível. É algo que fez o povo ficar prostrado no deserto, porque vem primeiro a reclamação, a murmuração, daqui a pouco vem a acusação, daqui a pouco vem a difamação, daqui a pouco vem, você está cometendo crime e você não sabe, mas começa às vezes com uma queixa, uma reclamação. Mas quem aqui nunca reclamou? Agora, muitas vezes as pessoas falam demais, porque nós falamos demais. Todos nós estamos incluídos nisso. Nós, muitas vezes, falamos demais. Aí, de repente, eu fico sabendo que alguém falou de mim por trás. Aí o diabo vai colocar, tá vendo? Crente falso. Crente não presta, crente é fofoqueiro. Tá vendo? Essa igreja só tem gente fofoqueira. O diabo vai soprar. Essa pessoa é falsa, essa pessoa não merece a tua confiança. Aí o que eu penso? Eu falo assim, cara, ela errou. Mas eu creio que essa pessoa me ama, mas ela acabou falando demais, influenciado pelo ambiente, conversinha nas rodas, às vezes nos cantos, nas casas. Acabou falando demais, mas eu sei que o pensamento dela a meu respeito, ela me ama. Senão ela não estaria aqui na igreja, porque vai estar aqui. Então eu não acredito que a essência dela é falsa, eu acredito que ela falou demais. Então eu acabo refutando esse pensamento com o pensamento bom. Porque o diabo vai querer soprar, tá vendo? Não presta. E é assim que ele vai destruindo casamentos, vai destruindo relacionamento dentro de igreja, vai destruindo a confiança com a liderança da igreja, com os pastores da igreja. E assim vai inflamando todo mundo. E o diabo, ele usa a principal arma dele, exatamente essa, porque ele quer trazer confusão, ele quer trazer inimizade, ele quer trazer separação, divórcio, ele quer te frustrar dentro da igreja, quer te tirar da igreja, a ponto de você não querer mais entrar na igreja. Agora, claro que a gente precisa crescer no que nós falamos, no que nós ouvimos. Isso é um crescimento espiritual. Então, mas o diabo ele quer tirar proveito da nossa fraqueza, muitas vezes, dos erros que nós cometemos, para semear desânimo, dúvidas e desconfianças uns com os outros, queridos. Está na hora dos pastores aqui da igreja. Eu falo, os pastores que eu separei aqui, tá o pastor Daniel, a pastora Ruth, Bill, Bruna. Os pastores estão conosco aqui, que são pastores, mas têm congregado aqui. Que em nome de Jesus, quero também esse ano já estar reconhecendo publicamente como pastor aqui da igreja. Ter esse entendimento, os líderes, os membros, todos nós, queridos, precisamos ter maturidade espiritual para ter discernimento o que entra na nossa mente. Porque 1 Coríntios 13, 11 diz assim, quando eu era criança, na linguagem NVT, 1 Coríntios 13, 11. Diz assim, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, maturidade espiritual, deixei para trás as coisas de criança. Que coisa de criança? A forma de você pensar, a forma de você falar, o que você ouve, a forma de você raciocinar, o que está na sua mente. Senão você vai continuar sendo um menino na fé, uma criança carnal, que vive da carne, que vive do leite. Se você não trabalhar a forma de você pensar, você nunca vai crescer, desenvolver a sua vida espiritual a ponto de ter uma maturidade espiritual. Ser um homem espiritual. Não tem como você se tornar um homem espiritual se você não mudar a forma que você pensa, a forma que você raciocina, acerca de todas as coisas. Acerca de tudo. Discernir o que está por trás, que o nosso inimigo é o diabo Satanás. Aí, Jeremias 29, 11, 29,
versículo 11 na versão ARA. Jeremias 29, 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É Deus falando. Eu é que sei. Eu queria na NVT, não, é ARA. Mas eu vou ler aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, Ele tem um pensamento ao nosso respeito. Ele tem pensamento ao nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Então, querido, lembre-se. Entendendo que a maior arma do inimigo repetindo aqui, a principal arma do inimigo é colocar pensamentos enganosos em nossa mente. Então a principal arma do inimigo é colocar pensamentos enganosos em nossa mente. Ele tenta semear dúvidas e desconfiança. Então o que você tem que fazer? Lembre-se, você pode escolher o que pensar. Primeira coisa, você pode escolher o que pensar. Você pode escolher o que pensar. Filipenses 4:8 na ARA. Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que deve ocupar, o que você deve escolher que precisa ocupar o seu pensamento? É isso aqui. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Vamos lá, ler. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Pense no que é excelente. E aqui nessa tradução diz assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você pode escolher o que pode ocupar o seu pensamento. É uma decisão que você precisa fazer hoje, queridos. O que vai dominar o seu pensamento, o que vai ocupar o seu pensamento? Pensamentos maus a teu respeito ou pensamentos de Deus a teu respeito? O que Deus pensa a teu respeito? E o que você vai também pensar a respeito dos outros, do próximo? O que você tem que pensar a respeito do próximo e dos outros tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Ali que está em Filipenses. O que é amável, o que é puro, o que é de boa fama. Você não pode permitir algo, querido. Pensamentos dominar a sua mente. Pensamentos de maus em relação uns aos outros. Você tem que deixar a misericórdia de Deus invadir o seu coração. E você passar a ter misericórdia das pessoas. Nós podemos errar, falhar. Podemos falar demais. Podemos cometer erros. Aí está na hora de você entrar em ação. Exercer a misericórdia, o perdão de Deus, o amor de Deus. E pensar coisas boas a respeito daquela pessoa. Não é fácil, mas é possível. Porque se você deixar um pensamento, você vai... aquele pensamento que o diabo vai soprar na mente, em relação contra o irmão, você vai tomar aquilo como verdade. E se você toma aquilo como verdade, você vai passar a ser um juiz do seu irmão. E se você se tornar um juiz do seu irmão, você pode cometer erros, porque existe só um juiz e Senhor, o nosso Deus e Salvador. Amém? Você pode cometer erro porque você tomou como uma verdade, porque você viu um fato, você se baseou em algo real, num fato real, a pessoa estava falando mal de você. O pastor não sei o quê, expôs algo que eu coloquei em particular. Então é uma demanda real sua, uma necessidade real que você tem, e você pode pegar isso como uma verdade, mas você não está dentro de mim, você não sabe o motivo pelo qual eu estou tratando aquele assunto, porque a irmã também está falando demais. E você acaba tornando aquilo como verdade, e você passa a ser um legislador, e mandar para o inferno, mandar para o céu, falar quem presta, quem não presta. E isso nós podemos errar, porque a gente não sabe tudo. Só quem sabe tudo é o nosso Deus e o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, assim,
Entendendo que essa é a principal arma do inimigo, você deve escolher o que você deve entrar na sua mente, o que pensar. Segundo, você pode resistir ao ataque do inimigo contra a sua mente, queridos. Tiago 4,7. Presta atenção, Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo aonde, queridos? Você acha que o diabo vai vir com garfo, com rabo, e falar assim: eu vou te abraçar agora aqui, você vai resistir? Não, resistir é um pensamento, na sua mente. Você resiste o diabo na sua mente, nos seus pensamentos. Por isso que você precisa ter uma metanoia, mudança de mentalidade. Por isso que você precisa estar com seus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. Precisa ser lavado pela palavra de Deus. Então, você vai resistir ao diabo com esses pensamentos que ele coloca na sua mente para você desistir, para você julgar, para você tomar decisões, escolhas, baseado que não está na sua mente, e o que traz divisão, o que traz separação, o que traz, muitas vezes, acusação. Isso é ferramenta de Satanás. Ele é o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais que agem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nossa luta não é contra homem algum, nossa luta é contra principados e potestades. Então, quando a Bíblia fala assim, resistir, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? Eu vou me render em adoração, eu vou render em gratidão, eu vou render em louvor, em adoração, vou me render ao Senhor. Isso vai curar o seu pensamento, queridos. E de repente vem aquele pensamento e fala assim, ó, eu rejeito isso, eu vou orar para essa pessoa, eu vou interceder por ela, mas ela não presta. Eu vou interceder por ela, mas não presta. Fica tipo o diabo soprando do outro e um anjo do outro. Ela presta sim, ela só errou, só falhou. Aí ele, não presta, sai fora dessa igreja, ninguém presta aí. Aí o Espírito Santo, não, ele errou como você erra, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Olhe, de vez em olhar o cisco que está no olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Não fique prestando erro nos outros. O Espírito Santo vai tentar te incentivar e o diabo vai assim, não presta. Se você deixar esse pensamento dominar, queridos, você tem que resistir o diabo. Isso é um princípio de libertação. O pastor César está ali. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diz a palavra do Senhor, queridos. Você quer ser liberto? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Porque ele não vai suportar, querido, os pensamentos de Deus invadindo a sua vida. A graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Você entrando em amor, um coração grato. Não coexistem, não conseguem coexistir no mesmo coração. A murmuração, a reclamação e a gratidão não vão conseguir coexistir no mesmo coração. É impossível, queridos. Então você tem que resistir isso para existir no seu coração a gratidão a Deus, o louvor e a adoração ao Senhor. O Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus tem colocado neste lugar verdadeiros adoradores. Nós somos uma igreja abençoada por Deus. Nós somos uma igreja que vai iluminar Cristo, essa terra, para transmitir a luz de Cristo nessa geração, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo pessoas maravilhosas neste lugar, queridos. Nós temos que sujeitar a Deus, resistir. Você pode escolher o que pensar. Você pode resistir ao ataque do inimigo contra a sua mente. Você pode deixar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. Então, você pode deixar cativo todo o teu pensamento
a obediência de Cristo. Você pode, querido, ser um prisioneiro de Cristo. Você pode ser um servo de Jesus. Você pode alinhar sua mente com a mente de Jesus, através da sua palavra, da obediência, a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus limpar a sua mente. Deixe a palavra de Deus lavar o seu raciocínio, moldar o seu raciocínio. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Toda palavra é apta para a correção, para o ensino. Ela é viva, ela é eficaz. Você precisa, em nome de Jesus, a ponto de, o apóstolo Paulo falou assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós precisamos chegar a esse nível, queridos. Nós precisamos romper e chegar nesse nível de falarmos como o apóstolo Paulo falou assim, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente está alinhada com a mente de Jesus Cristo. Você vai passar a olhar as pessoas de uma forma diferente. Você vai passar a encarar um desafio que está à sua frente da forma diferente. Você vai andar alinhado, como eu falei assim, andarão dois juntos se não houver acordo. Você vai andar em acordo com Cristo e com a sua palavra. Não tem como você andar com uma pessoa e não concordar com ela. Não tem como você andar com Deus e não concordar com Deus. Nós precisamos entrar no nível de obediência. Não fazer aquilo que nós queremos fazer. O diabo ele trabalha nisso, queridos. Desde o princípio lá de Eva. Fala assim, o fruto daquela árvore lá é boa. O fruto é bom. E Eva desejou comer. Mas Deus falou para que eles não deveriam comer. A obediência tem que estar acima do que nós desejamos, queridos. Hoje as pessoas estão agindo, andando, praticando as coisas por aquilo que elas querem fazer. Mesmo que Deus fala para não fazer. Você tem que escolher, querido, não fazer por obediência ao Senhor. Mas o desejo começa dentro de você, na sua mente, na sua alma. O desejo por algo que vai levar você à desobediência começa aqui, nos seus pensamentos. E o diabo vai soprar e vai falar, isso é bom, isso é gostoso, isso não tem nada a ver. Qual é o problema de fazer isso? Você tem razão. Você está certo. E a pessoa adere isso e acaba tomando a atitude que quer fazer. Mas nós temos que levar os nossos pensamentos sempre à obediência da palavra de Deus. A obediência, obedecer os mandamentos de Deus. Quem me ama, me obedece. Se você fala que me ama e não obedece meus mandamentos, você é um mentiroso e não me ama. Mas aquele que obedece os meus mandamentos, ele me ama. Então o amor está na obediência. Queridos, que os nossos pensamentos, o pensamento da Igreja Cristã do Amor, você que está nos visitando aqui nesta noite, independente se você for parte dessa igreja ou não, se você é convertido ou não, quero falar uma coisa para você, queridos. Você precisa alinhar o seu pensamento, buscar qual é o pensamento de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você precisa descobrir o plano de Deus que Ele tem para você. É um pensamento, é um plano de paz e não de mal. Para te levar a um fim que Ele deseja para você. Lá em Jeremias fala sobre isso. Você precisa estar alinhado com a mente de Cristo para saber qual o desígnio que Ele tem para a tua vida. Qual o propósito que Ele tem para a tua vida. Senão você vai ser sempre escravo do mundo, escravo de Satanás, escravo do nosso inimigo. Como uma marionete, querido, na mão de Satanás. E nós não somos marionete, porque o Filho de Deus nos libertou. Nós somos livres, querido. A palavra de Deus, Jesus Cristo me libertou. Então eu sou livre para colocar cativo o meu pensamento, a obediência do meu libertador, do meu Senhor. Amém, queridos? Eu sou escravo de Cristo e liberto do mundo. Eu sou escravo de Cristo e liberto do pecado. Tem pessoas que querem, eu sou livre para fazer o que eu quero e está escravo do pecado. Livre entre aspas, porque está escravo dos seus desejos, está escravo dos seus pensamentos, está escravo dos pensamentos do inimigo, está escravo de coisas que podem te levar à morte. Há caminhos para o homem que parece bom, mas o final dele é o caminho de morte. Você quer verdadeiramente viver livre? Então submeta à palavra do Senhor, porque Ele vai te conduzir no caminho de liberdade, no caminho de gratidão, no caminho que faz parte do teu design original, queridos.
quando você estava no ventre da sua mãe, Deus sonhou com você e te levantou como um profeta das nações. Ele colocou um DNA na sua vida, celestial em você, te identifica com o Pai. Nós temos um Pai, o El Shaddai é o nosso Pai, nós temos uma aliança com Ele, queridos. Eu tenho um destino que o Senhor plantou. Quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele me chamou para ser um profeta, Ele me chamou. Ele tem chamado você, queridos. Mas muitas vezes os maus pensamentos, os maus desígnios do inimigo quer te afastar do propósito de Deus para a tua vida. Mas a arma que nós temos, você pode sim, queridos, levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. Não abra mão disso. Renuncie hoje, queridos. Tudo aquilo que te afaste da vontade de Deus e da palavra de Deus para a sua vida. Peça para Deus tocar na sua mente agora e sarar a sua mentalidade. Pede para Deus te ajudar, te dar força, te dar graça, para que você possa focar naquilo que é puro, naquilo que é amável, para que você possa ser obediente à palavra, para que a palavra de Deus seja autoridade na sua vida, que você possa amar a palavra de Deus, amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha vida. Eu amo Jesus, eu amo a sua palavra, eu me submeto à palavra de Deus, eu quero estar cativo à palavra, ainda que o mundo fale, você é careta, você tá quadrado, sei lá como que fala, antigamente era quadrado, careta. Não importa o que o mundo vai falar para você, queridos. Mas eu quero ter a minha mentalidade renovada, obediente a Jesus Cristo, a palavra dele em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém, fala glória a Deus. Então, sabendo que a principal arma do inimigo é colocar pensamentos na nossa mente, então você pode, recapitulando, você pode, primeiro, quem lembra aí, gente? Escolher o que pensar. Você pode, 2, resistir ao ataque do inimigo. Você pode deixar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E você pode, por último, o louvor pode subir aqui, amém, queridos? Você pode guardar o seu coração da influência do inimigo. Provérbios 4, 23. Você pode guardar o seu coração da influência do inimigo. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Querido, sobre tudo que você deva guardar, guarda o seu coração. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa experimentar o metanoia, queridos. É como eu preguei no domingo passado aqui. Você não pode mudar o seu coração. Eu quero repetir essa frase. Você não pode mudar o seu coração. Mas você pode mudar a sua mente, os seus pensamentos. Se você mudar os seus pensamentos, Deus vai mudar o seu coração. E Deus mudando o seu coração, vai refletir no que você fala. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você ocupar o seu pensamento, e obediência a Jesus Cristo, resistir o diabo ao seu pensamento, o seu coração será mudado. E o seu coração sendo mudado, o que você fala vai ser mudado também. Eu estou tentando tratar a fala, mas com corações que precisam ser mudados. Aí eu estou como enxugando gelo. Eu quero tratar a fala da igreja, mas com os corações e pensamentos que precisam ser mudados. Aí eu estou atualizando a tática. Eu não falei da fala hoje, mas falei você mudar os seus pensamentos. Se você mudar os seus pensamentos, Deus vai mudar o seu coração. E você mudando o seu coração, queridos, você vai mudar o que você tem falado. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E que Deus, você um dia, queridos, nós podemos falar neste lugar uma palavra alinhada com a palavra de Deus. Nós possamos falar uma palavra profética, uma palavra que vai trazer vida, uma palavra que vai edificar pessoas, uma palavra que vai gerar cura, uma palavra que vai libertar pessoas, uma palavra que vai trazer a presença de Deus num ambiente de adoração como esse, uma palavra que vai mudar a sua casa,
vai mudar o seu lar, mudar os seus sonhos, os seus projetos. Você vai ver árvore crescendo no deserto. Você vai se tornar como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ainda que esteja em estação seca, as suas folhas não vão se murchar, porque você vai florescer, porque existe uma fonte em você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, queridos, é criado nele uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte que sai do seu coração, que jorra, que inunda este lugar. E essa fonte não pode estar prejudicada, queridos, com os maus pensamentos, com maus desígnios e com a estratégia do inimigo para paralisar você. Se liberte nesta noite, liberte do seu pensamento. Cuide o que você pensa, o que está na sua cabeça, o que está na sua mente. Não pense o mal dos outros. Não seja um juiz dos outros. Pense no Senhor. Pense na misericórdia de Deus, na vida uns dos outros. Libere um perdão verdadeiramente de coração, queridos. Olhe com os olhos de Cristo. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo vai pegar a chama do inferno, queridos. A verdade é essa. Agora, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Todo o seu corpo, a palavra de Deus fala em Mateus sobre isso. Se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas haverá no seu interior. A Bíblia fala assim, quão grandes trevas. Agora, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Porque a cura, queridos, a cura, num coração alinhado com o coração de Deus, a cura numa mentalidade renovada com a palavra de Deus. Deus quer curar a sua mente hoje. Deus quer alinhar os seus pensamentos. Você pode resistir, você pode escolher. A escolha é sua, queridos. Você pode decidir nesta noite o que você vai colocar na sua mente. A escolha é sua. Pense no que edifica, no que une, no que fortalece. Confia no Senhor e mantenha sua mente protegida pela palavra de Deus. Eu já acordei várias vezes de madrugada e de noite resistindo um pensamento mau, queridos. Várias vezes. Eu creio que foi Martinho Lutero que falava sobre isso. Ele falava assim: você não pode impedir do diabo soprar na sua mente, mas você pode impedir de ele fazer ninho na sua mente. Lutero, eu acredito que essa frase é dele. Ele falava assim: ninguém pode fazer isso. Eu não consigo, porque a Bíblia fala que o inimigo é um príncipe da potestade do ar. Em Efésios fala sobre isso. É o príncipe da potestade do ar. Ele sopra. Ele vai soprando. Príncipe da potestade do ar. Soprando o que, queridos? O que o inimigo vai querer soprar? Ele quer imitar Deus. Ele quer imitar. Ele não é nada diante de Deus. Está debaixo dos nossos pés. Amém. Nós somos mais do que vencedores. Mas a Bíblia fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele vai soprando. Soprando. Nós não temos como impedir isso. Mas nós podemos impedir desses pensamentos se aninhar, de fazer ninho aqui na minha mente. Porque a minha mente é de Cristo Jesus. Os meus pensamentos eu consagro ao Senhor nesta noite. Eu vou ter a mente de Cristo. Os meus pensamentos alinhados à palavra de Deus. Não vou ser um juiz dos meus irmãos. Eu vou deixar o pensamento de Deus me revelar a verdade. Porque não tem nada oculto que Deus não traz, não revela, queridos. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E é engraçado que o meu sonho foi assim. Escreve. Eu sonhei e falei assim, ó. Escreve e fala que nem tudo que você ouve dos irmãos, nem tudo que você ouve dos irmãos, se você fala no púlpito, você está jogando indireta. Fala para os pastores da igreja, para os líderes da igreja, para os irmãos. Para ele, quem está falando isso que eu estou jogando direto é o diabo que está colocando esse pensamento na sua cabeça. Porque se você está falando isso, porque você sabe que mais pessoas precisam ser tratadas nessa área. Eu sonhei, o primeiro ponto foi esse. Segundo, falei assim, fala para os irmãos, se os irmãos descobrirem que alguém está falando por trás dele, ou dela, ou deles, fala que eles foram envolvidos na carnalidade, por falar demais.
Mas não quer dizer que essa pessoa é desprezível, é falsa, não presta. Ela errou, ela falhou. E acabou falando demais, precisa ser corrigido nessa área. E terceiro, Deus falou comigo no sonho, falando assim, para eu falar para a igreja no sentido, em relação a mim, né? Tá pregando a palavra, de estar ensinando, né? De a gente, conseguir entender, queridos, por que está levando aquela pessoa a fazer aquele comentário, a falar algo, a pregar, a fazer alguma pregação. É porque Deus quer, de alguma forma, curar a igreja. Eu não estou lembrando direitinho o terceiro, não, mas mais ou menos a essência é essa. Amém, queridos? Estão comigo aqui, queridos? Amém. A essência é essa. E eu entendi que Deus quer trabalhar exatamente nessa área aqui na igreja nesta noite. Do que vai ocupar o nosso pensamento. E essa palavra Deus falou comigo, é geral. É por todos os pastores, líderes e membros. Nós não podemos nos levantar de desconfiança uns com os outros. Nós não podemos entrar nesse nível, queridos. Nós temos que entrar no nível de amor, de aliança, de comprometimento com Cristo em primeiro lugar, com a igreja, com Deus, com o corpo. Porque essas coisas podem desanimar você. Essas coisas podem frustrar o seu coração, a sua caminhada com Cristo. E Deus não deseja isso para você. Tem pessoas que ficam de igreja em igreja, de lá em lá, nunca cria raízes e se firmam. Tudo fruto da desconfiança, da inimizade, da decepção. Mas em nome de Jesus, nenhum vento contrário neste lugar vai prosperar nessa igreja. Nenhum sopro do inimigo vai prevalecer na nossa mente e nossos corações. Nós vamos guardar os nossos corações. Deus vai levantar uma voz. Nós vamos ouvir uma voz neste lugar. Mas uma voz como a igreja ouviu na igreja primitiva ali. A voz, eu estou escutando um som. E esse som vem do alto. Esse som vem do Espírito Santo. Ele vai fazer novamente aqui neste lugar, queridos. Nós vamos ouvir uma voz vai guiar você. E essa voz seja a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, guiar você no seu destino profético, para a honra e glória do nosso Senhor. Feche seus olhos, a gente vai cantar um cântico. Feche seus olhos, põe a mão na sua mente assim, queridos. Fala comigo, em nome de Jesus. Eu consagro a minha mente, os meus pensamentos ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas mãos, mas as tuas, ó Espírito Santo, sarando a minha mente. Em nome de Jesus, o que o apóstolo Paulo disse, eu me aproprio nesta noite. Eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos eu coloco cativos em obediência à palavra de Deus. Eu ocupo o meu pensamento com tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude. É isso que vai ocupar meus pensamentos. Eu rejeito agora toda a fortaleza espiritual da mentira, do engano, da falsa verdade. Eu rejeito agora todo o principado que tem se levantado contra as minhas estruturas, contra a minha alma. Eu rejeito agora essas estruturas na minha mente, essas fortalezas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, sai agora. Fala, sai agora. Em nome de Jesus. De Jesus. Agora o Senhor, queridos, glorifique o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.